Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação de 6 de maio. Maio pisando no acelerador, hein? Semana que vem já vai passar 15 dias de maio. Enfim, precisamos entender como fica o clima para esse mês. Mas antes, vale lembrar, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer, recebe as notificações. Lembre-se também, estamos participando aí dos mais admirados do agronegócio. Tem um destaque na home do nosso site, noticiasagricolas.com.br. Ali você vai ter as informações, né? Estamos participando ali como canal de vídeo, periódico, site, nossos programas de TV, né? Agora o Notícias Agrícolas também é uma TV, né? Um molde de TV. Estamos participando com o Bom Dia Agronegócio, Pecuária e Mercado, Fechamento de Mercado com o Alexander, nossos podcasts, né, o podcast do DNA, Conversa de Cerca e, claro, nosso time de jornalistas, Alexander Horta, Andressa Simão, Carla Mendes, Guilherme Dorigatti, João Batista Olive, Letícia Guimarães e esse que vos fala, Erickson Cunha. Ficaremos muito felizes com o voto de vocês e enfim, essa é uma questão, né, de entender se as nossas notícias e informações realmente são relevantes para vocês. Então, votem aí na gente. Bom, vamos falar do clima. Hoje estamos aqui com Desirê Brant. Desirê, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Erickson. Obrigada também a todos que nos acompanham. Bom, Desirê, antes da gente falar sobre o clima de fato, vamos entender um ponto, né? Muito em breve teremos a atualização do NOAA em relação a El Niño, Laninha, né? Essa atualização mensal que eles fazem. Nesse momento, para quem nos acompanha entender, como que está essa questão? Bom, vamos lá. De acordo com o último relatório do NOAA, neste momento temos aí uma condição de neutralidade climática, ou seja, sem El Niño e nem Laninha, até mesmo aquele aquecimento costeiro próximo à costa da América do Sul também diminuiu, então a gente está bem perto ali de uma neutralidade climática ao longo de toda a extensão do Pacífico Equatorial. E essa condição de neutralidade, de acordo com o mesmo relatório, deve persistir ao longo do outono e do inverno. E para o segundo semestre, o que esperar, né? Então, de acordo com o NOAA e as previsões probabilísticas, a expectativa é de um segundo semestre também dentro de uma neutralidade climática, embora a gente veja aumentar ao longo da segunda metade do ano a probabilidade para um resfriamento, ou seja, um laninha. Não estou dizendo que teremos laninha no segundo semestre, tá? Por enquanto, os modelos apontam aí a maior probabilidade ainda dentro de uma neutralidade climática. E o El Niño seria o cenário menos provável ao longo do segundo semestre. Embora aumente um pouquinho a probabilidade para o El Niño é a menor de todas, tá? Nesse momento, nós temos também o que chamamos de barreira da primavera. É primavera no hemisfério norte, então este é um momento do ano em que se torna mais desafiador a gente dar um cenário já para uma previsão de longo prazo, tá? Então essa não seria a hora mais adequada para batermos o martelo do que se esperar ao longo do segundo semestre. No decorrer dos próximos meses, aí das próximas semanas, a gente já começa a ter um ajuste melhor dos modelos atmosféricos, dos modelos oceânicos, e aí a gente pode ter um horizonte melhor do que deve acontecer ao longo do segundo semestre. Mas, em primeiro momento, de acordo com o mais recente relatório do NOAA, a expectativa, por enquanto, é de neutralidade também para o segundo semestre, ou seja, o próximo período úmido, a próxima safra de verão, ao que tudo indica, vai começar sob uma condição de neutralidade climática. E a neutralidade climática, eu já adianto que não significa diretamente normalidade. De acordo com os modelos mais estendidos, por enquanto, a expectativa é que a chuva da primavera, a chuva para a próxima safra de verão, chegue
no momento certo, ali, num período que é normal acontecer, num período do ano normal. A questão é, no decorrer da safra de verão, o que é que a gente pode enfrentar, já que a gente estará, pelo menos em princípio, sob uma condição de neutralidade climática. E a neutralidade, ela permite eventos extremos, que eles não persistem, mas eles são extremos, então pode abrir aí uma condição para a formação de bloqueios, enfim, a gente não pode descartar esses episódios extremos, seja de chuva em excesso ou até mesmo de ausência da chuva. Tudo algo que a gente vai estudar ainda ao longo do segundo semestre, tá? Então, só para resumir aqui, por enquanto, estamos com neutralidade climática, ou seja, sem El Ninho e nem Laninha, e essa neutralidade num primeiro momento, persiste. O que dá para dizer agora, né? Persiste no outono e ao longo do inverno também. Segundo semestre, a gente ainda vai acompanhar o que é que os modelos nos reservam. Inclusive, quinta-feira agora a gente deve ter a próxima atualização do relatório do NOAA com essa previsão probabilística para os próximos trimestres. Bom, pessoal, falando em primavera no hemisfério norte, isso me fez lembrar. A gente está planejando algumas previsões do tempo lá para os Estados Unidos, tá, pessoal? A gente vai conversar com os nossos amigos aqui da climatologia, né, da meteorologia, mas a gente tem essa intenção de, pelo menos uma vez a cada 15 dias, ter essas informações para os Estados Unidos. Fica a pergunta, né? Essas informações interessam para vocês? A gente sabe que para o mercado de grãos influencia bastante, né? Os Estados Unidos é um forte país ali para milho, para soja, mas fica essa pergunta para quem está acompanhando aqui no chat, se vocês têm esse interesse de ter mais informações sobre a previsão do tempo nos Estados Unidos. Serão previsões mais curtinhas, bem pequenininhas, um geralzão mesmo, mas para a gente se orientar também aqui, afinal de contas, o nosso foco principal é Brasil, mas Estados Unidos tem esse potencial aí também de mexer nos preços. Continuando, né? Para a gente entender de fato essa questão de neutralidade, ou se vai sendo Laninha, é bom a gente revisitar como que foram os meses ali, o mês de abril, dar uma olhadinha para o mês de maio, que aí a gente vê como esse comportamento de fato mexe aqui nas nossas previsões. Como que foi abril e o que a gente tem para maio, Desirê? Bom, vamos lá. Depois de um mês de fevereiro que trouxe aquele susto, né, para os produtores rurais, principalmente da região central do Brasil, mas eu diria que desde o sul até o Mato Piba, o fevereiro foi um mês bastante desafiador, que a chuva ela chegou a se ausentar em muitas áreas. O mês de março ainda começou com essa ausência até de chuva em regiões importantes produtoras do nosso país. E aí, no decorrer de março, a chuva retornou, mas não foi o suficiente para reverter aquele déficit hídrico. E finalmente tivemos um mês de abril surpreendente, né? Surpreendente no sentido de o mês de abril ele já costuma apresentar períodos maiores de tempo seco entre uma chuva e outra, principalmente agora, né? No decorrer do outono. E nós tivemos aí bons registros de chuva ao longo do mês de abril. As frentes frias avançaram, tiveram suporte de umidade, fizeram a conexão ainda com a umidade, com instabilidades muito ativas no interior do país, e o resultado foi esse aqui. A chuva se espalhou por grande parte do Brasil, alcançou até mesmo áreas do Mato Piba, só no sul do país é que a chuva ficou um pouco aquém. Para o mês de abril. Por quê? Porque as frentes frias estavam passando de forma muito rápida pela região sul do Brasil, e aí não houve aí um registro, né, de acumulado de chuva alcançando a média histórica, principalmente no centro e oeste do Rio Grande do Sul, em muitas áreas ali do Planalto, em Santa Catarina e Paraná também. Agora, a porção central do país, ou seja, sudeste, centro-oeste, tiveram bons episódios de chuva. Áreas ali, tem cliente nosso ali na região de Formosa, no estado de Goiás, que comemorou bem essa chuva aí que aconteceu no mês de abril. Recebi vídeos de chuva, aquela chuva bem chovida mesmo, que aconteceu ali no nordeste do estado de Goiás. E aí o destaque acabou sendo, inclusive, o estado de Mato Grosso do Sul, que teve a chuva aqui, ó, do lado direito, né, olhando para o mapa de anomalia. Mato Grosso do Sul foi o destaque em relação ao acumulado de chuva que ultrapassou a média histórica. Lembrando que em
em azul é a chuva acima da média, tá? Então, a gente teve um mês de abril molhado na porção central do país, mas com o destaque aqui, especialmente para o estado de Mato Grosso do Sul, pegando também extremo oeste de São Paulo e o noroeste do estado do Paraná. Bom, a umidade do solo, os maiores índices de umidade continuam concentrados entre Mato Grosso e a região norte do Brasil, mas temos bons índices também entre Minas e Goiás e também na região sul, entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Só que nesses próximos dias, por conta da atuação de uma área de alta pressão, a umidade tende a diminuir no centro do país. Se a chuva vier, ela vai ser muito fraca e tende a diminuir um pouco a umidade do solo e aumentar nas áreas mais ao sul, mas principalmente falando de Brasil, especialmente aqui na região da Campanha Gaúcha, porque os sistemas que vão se formar, tem frente fria para chegar, tem área de baixa pressão para se formar, mas esses sistemas, eles não conseguem avançar pelo centro e sul do Brasil. Eles até avançam, mas de forma muito costeira e logo se afastam para alto mar, por conta da atuação dessa área de alta pressão que acaba inibindo a chuva e também impedindo, né, o avanço efetivo desses sistemas provocadores de chuva pelas áreas mais centrais do Brasil. Muito que bem. Pessoal, esse extremo sul do país a gente vai falar um pouquinho mais ali, né? A gente tem uma condição de chuva chegando ali, né, para esse extremo sul. Então, pessoal aí de Pelotas, Uruguaiana, esse pessoal ali, Alegrete, enfim, já vão prestando atenção aí que a gente vai ter muita informação para vocês, né? Bom, dito isso, vamos ver a previsão para os próximos dias, Desirê. Como ficamos? Vamos lá, eu trouxe aqui a previsão para as próximas 6 semanas, tá? Então a gente contempla aí o restante que a gente tem para o mês de maio e já a primeira quinzena do mês de junho. Então, começando pela previsão aqui para o período de 7 a 13 de maio, o centro do país com redução da chuva, não é ausência total, pode até acontecer um ponto ou outro de chuva, mas é algo muito fraco, muito localizado. Na verdade, eu diria que aqui entre São Paulo, Minas, Centro-Oeste, áreas do Mato Piba, é mais variação de nebulosidade do que chuva mesmo. A chuva agora se concentra na faixa norte do Brasil, faixa leste do Nordeste, e o destaque, é claro, vai para as áreas mais ao sul. Isso por conta da aproximação de uma frente fria e a formação de um sistema de baixa pressão que deve provocar chuva forte entre o Nordeste da Argentina, então pega áreas importantes aqui produtoras do Nordeste da Argentina, e a região da Campanha, no Rio Grande do Sul, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros ao longo agora desses próximos dias, tá? Então, entre o meio e o final dessa semana, até essa chuva ela vai ficar praticamente estacionada aqui nessa região, entre o meio da semana agora até a sexta-feira. Só a partir da sexta-feira que essa chuva, aos pouquinhos, a frente fria consegue avançar, varrendo o sul do Brasil, mas os maiores acumulados vão ficar para a região da Campanha, inclusive. Como se trata de uma chuva proveniente até de um sistema de baixa pressão, ela é proveniente de formação de nuvens muito carregadas, então ela vem na forma de tempestades, com ventania, com descargas elétricas e, eventualmente, até queda de granizo para algumas localidades, tá? Bom, e a chuva para esse período, ela deve ultrapassar a média histórica desse período de 7 a 13 na região da Campanha Gaúcha e também aqui no Nordeste da Argentina. Já na próxima semana, tem chuva de novo para a região sul, só que a gente vai ter um período, após esse episódio forte de chuva agora, a gente entra num período ali de redução de chuva até mesmo para a região sul do Brasil, e embora o mapa esteja mostrando essa chuva se formando novamente aqui no interior da América do Sul, pegando o oeste do Rio Grande do Sul, espalhando um pouquinho a chuva pelo Paraná, Santa Catarina, essa chuva aqui, ela deve acontecer mais perto do dia 20, tá? Esse mapa é de 14 a 20. E esse episódio de chuva aqui, ele se forma mais perto do dia 20. Então, depois dessa chuva dessa semana, na região sul do Brasil, vai abrir um período aí de tempo mais firme.
Na região sul, além, é claro, do centro do Brasil, onde o tempo segue mais firme mesmo, como é normal para essa época do ano. E aí, voltando, a chuva retornando aos pouquinhos, mais perto ali do dia 20 de maio. Bom, depois disso, mais para a virada do mais perto ali do finalzinho do mês, aí sim a gente vê frente fria, área de baixa pressão espalhando um pouco mais a chuva pela região sul. Percebam que aqui no centro do Brasil a chance para uma chuva mais expressiva é muito pequena. E depois, no início do mês de junho, a chuva ganhando cada vez mais intensidade na região sul do Brasil e diminuindo na porção central do país. E aí, nesse período aqui, decorrer já dos primeiros 10 dias do mês de junho, a gente já começa a observar a ausência mesmo de chuva a partir ali do Vale do São Francisco, se estendendo para a região do Vale do Araguaia, tá? Então, aqui de 4 a 10 de junho e depois aqui de 11 a 17 de junho. Então, pega justamente estas regiões aqui, o Vale do São Francisco, no nordeste do Brasil, e também a região do Vale do Araguaia, reduzindo as condições de chuva. E com uma chuva mais frequente, mais volumosa, para a região sul do Brasil, entre finalzinho de maio e decorrer ali da primeira quinzena do mês de junho. Só para a gente resumir o que vai ser o mês de maio ele deve marcar, ele vai ser um período de transição, marcando aí essa fase, né, entre o período úmido, que a gente sai agora do verão, e indo para a fase mais seca no Brasil, no centro do país, tá? Então a chuva, ela perde força no centro do Brasil, passa a se concentrar na faixa norte do país, faixa leste do Nordeste, áreas mais ao sul do Brasil, e aí grande parte aqui da porção central do país, a chuva reduz, mas não se ausenta completamente, tá? Ainda existe alguns episódios de chuva previstos aí no mês de maio, entre São Paulo, Minas, região do Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, até mesmo para o Matopiba. Existe a possibilidade de chover, não é uma chuva muito volumosa, mas é uma condição capaz ainda de trazer uma manutenção da umidade do solo, tá? Então, não seca completamente o mês de maio aqui na porção central do Brasil. Inclusive, existe até essa expectativa, olhando para o mapa agora de anomalia, de fechar dentro ou até acima da média em algumas áreas entre Minas, Goiás, Tocantins, aqui na Bahia, região do Vale do Araguaia também, com alguma possibilidade de chuva, podendo até levemente ultrapassar a média histórica do mês de maio. Ou seja, poderemos ter alguns eventos aqui de chuva que, repetindo, não é chuva forte, não é chuva volumosa, mas são alguns eventos ali de chuva que podem trazer uma manutenção da umidade do solo. Já entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte aqui do sul do Brasil, exceto a região da Campanha, né, que a gente vai ter chuva acima da média, nestas áreas a chuva não alcança a média. Agora, não alcançar a média não significa também tempo seco. Olha, voltando aqui para o lado esquerdo, tem previsão de chuva ainda para Mato Grosso do Sul, para São Paulo, Paraná, Santa Catarina. É que esse acumulado previsto aqui, que chega até a bater em 100 milímetros em algumas localidades, não alcança a média histórica para o mês de maio, tá? Então, um mês de maio que ele vai sinalizar ali uma transição para o período seco, porém não vai ser completamente seco na porção central do Brasil. Ainda tem alguma condição ali de chuva para importantes áreas produtoras do nosso país. E para o sul do Brasil tem chuva também, mas especialmente ali para a região da Campanha Gaúcha, onde a chuva deve ultrapassar a média histórica nesse mês de maio. Bom, para a gente completar as informações, vamos falar da previsão assim das temperaturas, como elas devem ficar. Bom, vamos lá. O mês de maio, ao mesmo tempo que ele vai se mostrar, vai sinalizar essa transição agora para o período seco, a gente também deve falar muito sobre as temperaturas, porque com a atuação desses sistemas de alta pressão inibindo a chuva, essa condição de tempo mais aberto deve favorecer, né, já está favorecendo, inclusive, uma condição de amplitude térmica maior. O que que é isso? As madrugadas, a temperatura noturna, ela já fica um pouco
pouco mais baixa, até por conta de perda radiativa durante as noites de tempo aberto. Agora as noites elas estão se tornando cada vez mais longas e isso permite essa perda radiativa, por isso que tem feito um pouquinho mais de frio durante as noites e madrugadas. Mas da mesma forma que esse tempo aberto favorece a perda radiativa durante a noite e reduzindo as temperaturas noturnas, assim que o sol aparece, a temperatura ainda sobe com facilidade. Então, a diferença da temperatura da madrugada para o meio da tarde, ela acaba sendo grande. Então, a gente tem uma grande amplitude térmica marcando aí o mês de maio. Tem algumas ondas de frio previstas, né? A gente teve agora o avanço do ar polar, diminuiu bem a temperatura nesses últimos dias. Essa massa de ar seco e frio agora está na altura do sudeste, mantendo as madrugadas mais frias, como eu falei, mas como por outro lado, a temperatura da tarde conseguindo subir. Em meados de maio, agora, por volta do dia 15, vai avançar um outro sistema de alta pressão, nada mais é do que uma nova massa de ar seco e frio, que deve de novo diminuir bem as temperaturas no centro e sul do país. Só que esse sistema de alta pressão, quando a gente olha para esse mapa aqui de 16 a 20 de maio, a gente vê o azul do mapa, né, muito mais para o leste. Então, o centro dessa alta vai estar mais costeiro e isso acaba eliminando praticamente o risco de geadas em áreas produtoras, tá? Então, a temperatura cai sim, faz mais frio em meados de maio, porém sem risco para formação de geadas em áreas produtoras. Pode haver registro de geadas, isso nos pontos, em áreas turísticas, né? Nos pontos mais altos da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, eventualmente na Serra aqui em Minas Gerais, mas é algo muito pontual, muito fraco, longe de trazer algum risco para as lavouras do nosso país. E aqui, esse gráfico aqui, ele nos dá a previsão para os próximos meses de temperatura mínima. Aqui do lado esquerdo, nós temos as latitudes, tá? E aqui embaixo, né? A linha do tempo. Então a gente vai até o mês de outubro, tá? Os próximos, a previsão aqui. Em azul, quanto mais azul, mais frio. E aí o que que a gente observa? O alcance dessas massas de ar frio no decorrer dos próximos meses. Então em maio, o que a gente observa é que o frio, ele se torna mais frequente, então essas massas de ar frio elas entram pelo Brasil de forma mais frequente, mas especialmente pelo Rio Grande do Sul e saindo, né, de forma costeira. Por isso que dificilmente a gente tem uma queda mais acentuada chegando ao sudeste, a não ser aqui, ó, justamente em meados de maio, que a temperatura, o ar frio avança um pouquinho mais, mas ainda assim com pouca intensidade. Decorrer de junho, o frio ele se torna mais frequente e mais intenso também. Julho também com alguns episódios de frio. E aí a gente fica de olho justamente na previsão de temperatura entre junho e julho, que aí sim a gente pode ter alguns eventos um pouco mais continentais, e sendo mais continentais, tem um potencial maior de reduzir as temperaturas. Ainda não dá para a gente bater o martelo e dizer que vai gear em áreas produtoras no mês de junho, mas não podemos descartar esse risco, até porque alguns modelos indicam ali uma temperatura em torno de 5 graus, por exemplo, em áreas produtoras do Paraná. 5 graus é uma temperatura que provoca geada? Não, mas uma previsão de 5 graus para daqui a algumas semanas é uma previsão que sim merece atenção. Então a gente está monitorando aí o comportamento da temperatura ao longo do mês de junho e julho. Agora para maio, não, o risco para formar geada em áreas produtoras é muito pequeno e quase que não existe. Muito bem. Bom, pessoal, deu para perceber, né? Ontem eu fui para São Paulo, né? Por um motivo pessoal, deu para perceber dois pontos, olhando aqui para o Sudeste, né? Um, essa questão, né? Tempo bem firme. Na Terra da Garoa não deu nem sinal de que ia garoar. Ou seja, a gente já começa a perceber realmente essa questão, né? A tendência aqui é de diminuição aí das chuvas. Outro ponto é essa questão da temperatura mudar ao longo do dia, né? Você sai de manhãzinha com um casaquinho, ao longo do dia vai esquentando, você tira casaco, vai chegando no final do dia, põe de novo ali a blusa de frio. Bom, e se a gente sente, a pergunta que eu quero fazer é para as lavouras, afinal de contas a gente está olhando ali para o milho safrinha, milho de segunda safra, né? E a colheita, do jeito que o tempo está esse foguetinho sem ré, né? Maio já andando a passos largos,
A gente olha muito para esse momento da colheita que logo mais está chegando aí. Essa mudança de temperatura, esse momento, né, que a gente está passando em maio, olhando aí para a colheita, como que deve ser, qual que é a sua visão para esse milho safra de segunda safra? Olha, Erickson, em relação à temperatura, é até uma condição favorável. A temperatura noturna mais baixa, para muitas lavouras, ela favorece o metabolismo do milho e, eventualmente, também acaba produzindo aí alguns episódios de formação de orvalho ao amanhecer. E o orvalho nada mais é do que umidade. Então, a umidade, por enquanto, é muito bem-vinda, acaba retendo, ajudando a manutenção da umidade do solo para muitas lavouras do centro do Brasil. Então, essa combinação aí de temperatura mais baixa durante as primeiras horas do dia acaba favorecendo. Então, não traz nenhum risco para as lavouras e, muito pelo contrário, favorece tanto o metabolismo, tanto a formação, eventualmente, de orvalho, que também ajuda na retenção de umidade para essas regiões, tá? Então, por enquanto, essa baixa de temperatura durante as noites é positiva para o milho segunda safra. Quanto ao ritmo de colheita daqui para frente, que a gente já fica de olho, não tem nada que desabone os trabalhos em campo, porque a expectativa é que cada vez mais a gente tenha aí uma condição de tempo mais seco para o decorrer das próximas semanas, a partir da porção central do Brasil, começando ali pela região do Vale do São Francisco, Vale do Araguaia, vai abrindo aquela clareira que é bem comum para a época do ano. Ainda tem lavoura precisando de um pouquinho mais de umidade? Ainda tem. E essa umidade até acontece. Como eu falei, a chuva que acontecer agora em maio, ela vai ser de maneira muito fraca, muito pontual, mas ela ajuda também na manutenção da umidade do solo. Mas conforme vai passando o mês de maio, essa chance até para essa umidade eventual diminui bastante e, por outro lado, acaba, é claro, favorecendo os trabalhos em campo no centro do Brasil. E olhando em especial para o Rio Grande do Sul, que teve o milho verão foi frustrado, né? A gente teve questões de estiagem, boa parte das revisões da safra verão foi por causa dessa condição que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas nesses primeiros momentos, né, olhando aí para o milho, aliás, para a safra de inverno, parece ser mais positivo. Inclusive, pessoal, até complementando, a gente vê ali o trigo, que é um dos principais ali pontos de atenção. O trigo está com um preço interessante, hoje subindo, né, em Chicago, enfim. Essa safra de inverno no Rio Grande do Sul, qual que é a visão que a gente traz para eles? Para a safra de inverno desse ano no Rio Grande do Sul, um ponto importante é a temperatura, porque nos 2 últimos anos, o inverno praticamente, não tivemos, né, a gente teve poucos eventos de frio, fracos, né, fraquíssimos eventos de frio, então aquela quantidade de horas, né, de temperatura mais baixa, isso acabou ficando muito aquém para as lavouras de inverno. E esse ano existe uma promessa melhor em relação à temperatura, que deve favorecer aí o desenvolvimento dessas lavouras, tá, de inverno. Em relação à chuva, a chuva dá uma trégua agora, tem essa chuva de hoje até o final dessa semana, a chuva dá uma trégua, mas ela volta entre final de maio, decorrer de junho e decorrer de junho, inclusive, uma chuva mais abrangente. Então, umidade não deve faltar, pelo menos agora para junho, tem uma boa expectativa de chuva para o Rio Grande do Sul. E para o decorrer ali do inverno, não tem nenhuma anomalia muito forte de ausência de chuva, tudo vai seguir dentro do normal em relação à umidade, e eu espero até que no momento crucial em que a umidade tem que diminuir para o trigo, porque o trigo chega em um momento dele que ele precisa ali de um período de tempo mais firme, não pode ter tanta umidade assim, também há uma boa expectativa em relação a isso, a esse momento em que o trigo necessita ali de um período de tempo mais firme. E reforçando aqui a previsão de temperatura, que sim, teremos episódios de frio diferente do ano passado e que devem favorecer o desenvolvimento dessas lavouras de inverno no sul do Brasil. Muito bem, pessoal do Rio Grande do Sul, fica sempre atento aqui com a gente. A gente tem essa intenção de intensificar essas informações, ainda mais olhando, né? É exatamente esse ponto que a gente comentou, né? A safra verão foi muito frustrada,
Vamos fazer essa safra de inverno aí ser muito produtiva e trazer aí boas notícias para vocês. Bom, vamos para a participação de quem está com a gente aqui no chat. Vamos passar a vinheta. Hoje o Nordeste está em peso aqui com a gente, né? Nossos amigos Evandro e José Pereira estão sempre aqui conosco. Vamos lá para a participação deles, né? O José Pereira, ele é lá de Oricori, Pernambuco, né? Ele comentou aqui, ó, uma curiosidade, né? Que lá está chovendo. José Pereira comentou em eventos anteriores aqui da previsão que o normal lá na região dele é já ter parado de chover, né? E voltar a chover só lá no final do ano. Mas ele comenta, tá chovendo lá ainda. E ele falou, você é muito conhecida lá na região dele, o pessoal gosta muito de você. Vamos ver Que se... legal. Pois é. Vamos ver esse sertão nordestino olhando para Pernambuco, como é que ficamos aí para os É, próximos dias. de fato, um início de maio um pouco atípico para a região do sertão nordestino. Temos uma frente fria que acabou organizando essas instabilidades nas áreas mais ao norte do Brasil, chovendo muito na costa do Nordeste, Recôncavo Baiano, Sergipe, Alagoas, com grandes acumulados, e o mesmo sistema acaba organizando essas instabilidades no interior da região. Então, até a expectativa agora, porque esse mapa que eu estou mostrando agora, aqui do lado esquerdo, é a previsão de acumulado de chuva. E, na verdade, esse mapa, ele contempla o que já choveu e o que está previsto até o final do mês de maio. Então, a gente vê, sim, alguns pontos ali pegando o sertão nordestino e deixando até a chuva, pode até alcançar ou até levemente ultrapassar a média histórica, porque, de fato, a expectativa para o mês de maio já seria sim de uma redução de chuva. Vamos ver como é que fica agora os próximos dias. Ainda temos essa frente fria organizando essas instabilidades, então, mesmo que seja uma chuva fraca, ainda pode acontecer sim alguns episódios de chuva na região do sertão de Pernambuco. Para a próxima semana, ainda tem sim bastante instabilidade, variação de nebulosidade, então, ó, até o dia 20, até perto ali do dia 20, eu diria que até perto do dia 16, mais ou menos. Por quê? Porque quando começar a se formar este sistema aqui, no sul do Brasil, dá uma enfraquecida aqui para o interior do Nordeste, mas ainda tem alguma umidade para acontecer sim. Agora, após isso, mais para o final do mês de maio, aí sim, com a chuva se estabelecendo no sul, aí para o interior do Nordeste, aí começa a entrar numa condição mais comum para a época do ano, que é o quê? A redução já de chuva no interior do Brasil. Como eu falei, a gente pega ali a região do Vale do São Francisco, já reduzindo bem a chuva no decorrer ali da primeira quinzena do mês de junho, como é bem natural para a época do ano, tá? Então, essa semana e semana que vem, ainda poderemos ter mais alguns episódios de chuva aí na região de Oricuri. Então, de fato, é algo atípico mesmo. Já nessa época do ano já se espera uma redução e tem ainda alguma chuvinha para cair. Não é algo muito volumoso, não, mas tem sim alguma chuva para cair. Agora, a partir do final de maio, aí entra ali numa condição mais comum para a época, que é, de fato, a redução de chuva no sertão do Nordeste. Vamos para a participação aqui do Evandro. O Evandro, ele comenta o seguinte, outra coisa curiosa está acontecendo, ele é lá de Bom Jesus da Lapa. Ele falou que o frio está chegando por lá, hein? Comentou aqui, ó, já registrando 17, 18, 19 graus, enfim. Ah, teve um baixo nível de chuva ao longo do mês passado. Esse mês conseguiu aumentar um pouquinho mais ali as condições. Ele pergunta essa parte das temperaturas ali para a Bahia, essa questão das chuvas. E eu quero complementar essa participação do Evandro, porque a gente viu que o litoral da Bahia, até os mapinhas que você trouxe, ainda tem essas Sim. condições bem elevadas de chuva, né? A gente teve até um alerta ao longo da semana passada, ali para o sul da Bahia, Ilhéus, enfim, temos ainda alguma condição de alerta para chuvas muito volumosas para esse litoral baiano. Vamos dar uma atençãozinha para a Bahia como um geral. Sim, eu vou primeiro responder a sua pergunta e já já eu vou falar da temperatura.
mesmo com a frente fria se afastando da costa da Bahia, essa área de alta pressão que está inibindo a formação de nuvens de chuva no centro do país, ela tem esse giro aqui, né, em cima do centro do Brasil, e aí esses ventos aqui acabam jogando muita umidade para a faixa leste da Bahia, tá? E isso permanece assim no decorrer dos próximos dias. Ó, a gente vê depois de 14 a 20 de maio, ainda chovendo, porém com menos intensidade no final de maio, e depois mantém ali o que é natural para a época do ano, tá? Não vai ser tão chuvoso essa semana ainda com grandes acumulados, a partir da semana que vem reduzindo aos poucos, mas sem deixar de chover. É muito normal chover nessa época do ano ao longo da costa do Nordeste. Bom, agora vamos falar de temperatura. Por que que está esfriando até na Bahia, né? Por que que tem uma temperatura mais baixa na Bahia? Esses sistemas de alta pressão que vão na retaguarda dessas frentes frias, porque as frentes frias elas estão alcançando o litoral da Bahia, de forma muito costeira, é claro, e na retaguarda delas tem a área de alta pressão que acaba reduzindo as temperaturas, tá? Essas altas, elas não estão tão continentais, tanto que aqui, ó, no interior do Brasil, a gente ainda vê um mapa vermelho, né? As noites têm sido mais frias, mas as tardes ainda estão quentes, por isso esse mapa vermelho aqui no interior do Brasil nos próximos dias. Enquanto isso, sul do país, leste de São Paulo, sul de Minas, até o leste, sul da Bahia, com temperatura mais baixa, porque é onde passa aqui a área de alta pressão, né, inibindo a chuva e também, né, inibindo a chuva no centro do Brasil e também baixando as temperaturas nessas regiões. Além do ar mais frio, alcançando aqui essas regiões, claro que lá na Bahia esse ar frio ele já não é tão frio quanto ele é quando está, por exemplo, no sul, na região serrana, no sudeste do país, mas a gente tem uma combinação de ar mais frio e também muita nebulosidade aqui ao longo da faixa leste da Bahia por conta da persistência da chuva. Por isso, uma temperatura mais baixa nessas regiões, tá? Mas sim, o ar frio está alcançando, tá? Está conseguindo alcançar essas áreas aqui do centro, leste e sul da Bahia, conforme as frentes frias avançam e aí a alta pressão vai na retaguarda do sistema, reduzindo as temperaturas. Como eu disse, claro que não reduz a temperatura como reduz no sul do Brasil, em áreas do sudeste, mas sim é uma temperatura mais baixa, sim, em se tratando do estado da Bahia. Próxima participação, Silvia Regina perguntando da questão do Laninha, El Ninho. Silvia, a gente já falou sobre isso, tá? Você pode voltar um pouquinho aqui na nossa live do Notícias Agrícolas, ou daqui uma meia hora mais ou menos, esse vídeo ele vai estar separado, né, num bloco só dedicado ao clima, e aí você pode assistir esse vídeo aí a qualquer momento, tanto aqui no nosso canal quanto no noticiasagricolas.com.br, tá, pessoal? Vamos lá, para família Burgel perguntando ali, eles são de Mato Grosso do Sul, né? E eles perguntam lá pro estado como que fica ali os próximos dias. Ele comenta aqui, ó, para ficar bom precisa chover, hein? Para ficar bom precisa dar uma chuva aí para esses próximos dias. Mato Grosso do Sul. Bom, vamos lá. Olha como é que fechou o mês de abril em Mato Grosso do Sul. Aqui do lado esquerdo nós temos a quantidade de chuva, em vermelho, o vermelho é mais chuva, tá? É um volume ali acima de 200 milímetros até em algumas localidades. Então, o mês de abril fechou em praticamente todo o estado de Mato Grosso do Sul, com grandes acumulados, e esse acumulado ultrapassou a média histórica em grande parte do estado. Então, o abril, o destaque acabou ficando inclusive para o estado de Mato Grosso do Sul. Agora, para os próximos dias, a chuva deu uma trégua por conta da presença dessa área de alta pressão. A chuva está mais recuada aqui para a região sul, mas ela deve voltar, especialmente nas áreas mais ao sul do estado, região de Naviraí, por exemplo. Ó, na próxima semana ainda não, porque, como eu falei, até perto do dia 20, a chuva dá uma trégua até mesmo na região sul do Brasil. Aí, mais perto do dia 20, começa a se formar esse sistema aqui entre a Argentina e o Rio Grande do Sul. E quando a gente vai mais adiante, aí o sistema consegue avançar pelo sul e acaba contemplando o estado de Mato Grosso do Sul, especialmente as áreas mais ao sul do estado, tá? E ó, a chuva aumentando
ao longo ali do final do mês de maio e decorrer da primeira quinzena do mês de junho. Como que fecha o mês de maio para o estado de Mato Grosso do Sul? Olhando primeiro aqui para o lado direito, que é onde a gente tem a anomalia, a expectativa é que feche abaixo da média. Abaixo da média, a ausência de chuva? Não, porque vai chover. Olha aqui do lado esquerdo. Tem chuva, especialmente para o centro e sul. Grande parte do estado tem chuva, mas especialmente para o centro e sul de Mato Grosso do Sul, com volumes que podem chegar perto ainda de 100 milímetros agora ao longo do mês de maio. A chuva dá uma trégua essa semana, semana que vem também, a partir do dia 20, retornando, e a primeira quinzena e aí, final de maio, ali, os últimos dias, os últimos 10 dias de maio, com uma condição melhor de chuva, que não deve alcançar a média histórica, mas, como eu falei, tem previsão de chuva sim, e tem aí um acumulado podendo bater ali 100 milímetros no centro e sul do estado, tá? E para o começo do mês de junho, quando a gente olha aqui para esse mapa, ainda tem alguma chuva, tá? Para o estado de Mato Grosso do Sul. Isso vai depender muito da posição da chuva no sul do Brasil. Eu sempre falo que, especialmente sul de MS, o comportamento climático é muito mais parecido com a região sul do que com o centro do Brasil, tá? Então, tendo a chuva no sul do país de forma abrangente, isso acaba contemplando também as áreas mais ao sul do estado. Então, não está tão ruim assim. Esses próximos dias, sim, a chuva dá uma trégua, mas perto ali do dia 20, aos pouquinhos ela retorna, tá? E até tivemos aí bons acumulados, foi o destaque, inclusive, do mês de abril. Então, ainda tem previsão de chuva, pelo menos para manter aí esse acumulado, esse índice de umidade no solo. Muito que bem. Desirê, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Eu quem agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e nós aqui da Notus estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Agradecer também a todo mundo que participou aqui com a gente no chat. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Compartilhe essas informações aí nos grupos de WhatsApp. Segue a gente nas redes sociais. Enfim, vamos fazer esse canal chegar cada vez mais longe. Vamos aqui para os alertas rapidinho. Bom, a gente tem um alerta amarelo pegando aqui o norte do país, né? O norte, centro-oeste também, tá? É um alerta para chuvas intensas, pegando ali, principalmente, né, Amazonas, pega Rondônia, pega Pará, pega Roraima, Amapá, Mato Grosso, um pedacinho de Mato Grosso do Sul, tá, pessoal? Então é esse alerta amarelo para chuvas intensas pegando essas regiões aí. Temos dois alertas ali para o Nordeste. Temos um alerta amarelo, tá, de chuvas intensas, que pega ali aquela parte da Bahia, né, que a gente vem falando nos últimos dias. Ela subiu um pouco, né? O alerta estava mais ao sul, agora o alerta subiu um pouquinho mais, né? Pega ali a região de Salvador, Feira de Santana, pega também ali o Sergipe, né? Aracaju principalmente, né? Bem pontuado aqui. Alagoas também, ó, bem pontuado em Maceió. Então fica esse alerta, né? Para o Nordeste. E temos um alerta laranja, aí é de chuvas intensas, e esse é mais específico ali para essa região, né, da Bahia, pegando Salvador, Camaçari, talvez pegue um pouquinho, aqui no mapa não chega tanto, né, mas já que temos aquele outro alerta, né, amarelo, de repente é um ponto de atenção é ali em Feira de Santana também. Então, quem está nessas regiões, né, vamos procurar mais informações aí no IMET, na Defesa Civil de suas cidades. O último alerta que temos aqui do IMET é lá no Rio Grande do Sul, né? Também falamos um pouco sobre essas condições, né, pegando ali, ó, o sudoeste, noroeste, sudeste, centro-ocidental do Rio Grande do Sul. Deixa eu dar um zoomzinho aqui no mapa para ver algumas cidades. Uruguaiana, acho que eu cheguei a comentar, né? Pega ali
um pouquinho, nesse alerta em específico não chega, mas nos outros mapas ali que eu vi com a Desirê, pega ali um pouquinho de Santa Maria, também temos alguma questão ali em Pelotas, Bagé, né? Então, o pessoal dessa parte do Rio Grande do Sul, vamos ficar atento aí para essas chuvas. Vamos lá para o Semadem. Semadem tem 2 alertas, né? Um para o Amazonas, pegando ali principalmente a região de Manaus, né? Aí há um risco de inundação ali nos rios, né? Rio Negro, Solimões, Rio Tefé. Então vamos ficar atentos, né? E também temos esse alerta que pega a Bahia, Sergipe e Alagoas, né? Principalmente ali em Aracaju, né? Sergipe, Maceió, Alagoas e Salvador na Bahia, principalmente devido à previsão de chuva, ali, chuva forte, né? Chuva moderada forte. Não se descarta então a possibilidade de inundações, principalmente nas áreas mais urbanizadas. Certo, pessoal? A gente vai finalizando por aqui hoje, né? Se lembra de se inscrever aí, ativar o sininho e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. Até a próxima, um abraço. O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como Produtor de Energia Renovável, Selo Verde Rural Sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT